César Augusto, o guarda-livros do mundo, encontrava-se em seu palácio ao lado de Tibério. Diante dele estava disposto um mapa intitulado Orbis Terrarum Imperium Romanum. Ele estava prestes a emitir uma ordem de recenseamento a todo o mundo, pois todas as nações do mundo civilizado estavam sujeitas a Roma. Havia uma só capital neste mundo, Roma, uma só língua, o latim, um só senhor, César. Partiu a ordem a cada posto avançado, a cada sátrapa e governador. Todo cidadão romano deve estar arrolado em sua própria cidade. Nas margens do império, na pequena vila de Nazaré, soldados fixaram nas paredes a ordem para que todos os cidadãos se registrassem na cidade de origem de sua família. José, o carpinteiro, um obscuro descendente do grande rei Davi, foi por isso obrigado a se registrar em Belém, a cidade de Davi. De acordo com o édito, Maria e José partiram da vila de Nazaré para a vila de Belém, que ficava a mais ou menos 8 quilômetros do outro lado de Jerusalém. 500 anos antes, o profeta Miqueias profetizara acerca dessa pequena vila. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. São Mateus 2:6. José estava cheio de expectativa quando entrou na cidade de sua família e estava plenamente convencido de que não teria dificuldade para encontrar hospedagem para Maria, sobretudo por causa da situação em que esta se encontrava. José saiu de casa em casa e encontrou-as todas lotadas. Procurou em vão um lugar em que ele, aquele a quem pertencem a terra e o céu, pudesse nascer. Será que o Criador não encontraria lugar na criação? José subiu um monte íngreme e até uma luz tênue que balançava numa corda à porta. Era a hospedaria da vila. Ali, mais que em todos os outros lugares, certamente encontraria abrigo. Havia lugar na hospedaria para soldados de Roma que tinham brutalmente subjugado o povo judeu. Havia lugar para as filhas de ricos mercadores do Oriente. Havia lugar para aqueles que se vestiam com trajes finos e viviam nas casas do rei. Na verdade, havia lugar para qualquer um que tivesse dinheiro para dar ao estalajadeiro. Mas não havia lugar para aquele que veio ser a hospedaria de todo coração sem teto no mundo. Quando finalmente os anais da história estiverem preenchidos até as últimas palavras no tempo, a linha mais triste de todas será: não havia lugar na hospedaria. Lá fora, na encosta, na estrebaria numa gruta, aonde os pastores às vezes levavam seu rebanho em tempos de tempestade, José e Maria, enfim, encontraram abrigo. Ali, num lugar tranquilo, no desamparo solitário de uma gruta fria e castigada pelo vento, ali, num rincão do mundo, aquele que nasceu sem mãe no céu, nasce sem pai na terra. De cada criança que nasce no mundo, os amigos dizem que se parece com a mãe. Esta foi a primeira vez na história em que alguém podia dizer que a mãe se parecia com o filho. Este é o lindo paradoxo do menino que fez sua mãe. A mãe também era só uma criança. Também era a primeira vez na história deste mundo que alguém podia pensar no céu como um lugar que não fosse ainda mais acima. Quando o filho estava nos braços dela, Maria baixou os olhos ao céu. No lugar mais desprezível do mundo, um estábulo, nasceu a pureza. Ele, que mais tarde seria abatido por homens agindo como animais, nasceu entre animais. Ele, que chamaria a si mesmo de o pão vivo que desceu do céu,
foi posto numa manjedoura, literalmente um lugar de comer. Séculos antes, os judeus tinham adorado ao bezerro de ouro, os gregos ao asno. Os homens prostravam-se diante deles, como diante de Deus. O bezerro e o asno agora estavam presentes para fazer sua reparação inocente, prostrando-se diante de seu Deus. Não havia lugar na hospedaria, mas havia lugar no estábulo. A hospedaria é o lugar da assembleia da opinião pública, o ponto central dos humores do mundo, a reunião do mundanismo, o lugar de ajuntamento de populares e famosos. O estábulo, no entanto, é um lugar para os proscritos, para os ignorados, para os esquecidos. O mundo podia esperar que o Filho de Deus nascesse, se é que tinha de nascer, numa hospedaria. Um estábulo seria o último lugar no mundo onde alguém procuraria por ele. A divindade sempre está onde menos se espera encontrá-la. Nenhuma mente mundana jamais teria desconfiado de que aquele que podia fazer o sol aquecer a terra um dia precisaria de um boi e um asno para aquecê-lo com seu hálito. Que aquele que na linguagem das escrituras podia atar os laços das Pleiades teria seu lugar de nascimento ditado por um recenseamento imperial. Que aquele de cujas mãos vieram planetas imundos um dia teria bracinhos minúsculos, incapazes de tocar na cabeça dos animais ao seu redor. Que os pés que pisaram os montes eternos um dia seriam frágeis demais para andar, que a palavra eterna seria muda, que a onipotência estaria envolta em faixas, que a salvação repousaria numa manjedoura, que o pássaro que construiu o ninho seria chocado nele. Ninguém jamais teria sequer suspeitado que a vinda de Deus a esta terra seria assim tão desamparada. E é justamente por isso que tantos o deixam passar. A divindade sempre está onde menos se espera encontrá-la. Se o artista está à vontade em seu estúdio porque as pinturas são a criação de sua própria mente, se o escultor está à vontade entre suas estátuas porque são a obra de suas mãos, se o lavrador está à vontade entre suas vinhas porque ele as plantou, e se o pai está à vontade entre os filhos porque são seus, então, certamente, argumenta o mundo, aquele que fez o mundo também estaria à vontade nele. Ele haveria de vir ao mundo como o artista vai ao seu estúdio e o pai à sua casa. Mas, para o Criador vir às suas criaturas e ser ignorado por elas, para Deus vir entre os seus e não ser recebido por eles, para Deus ser um desabrigado, mesmo em casa, isso só podia significar uma coisa à mente humana, que o bebê não era Deus de maneira alguma. E é exatamente por isso que o deixam passar. A divindade sempre está onde menos se espera encontrá-la. O Filho de Deus, feito homem, foi convidado a entrar em seu próprio mundo pela porta dos fundos. Exilado nesta terra, nasceu sob a terra, em certo sentido, o primeiro homem das cavernas na história registrada. Lá, ele sacudiu a terra até os seus fundamentos. Porque nasceu numa gruta, todos que desejassem vê-lo haveriam de inclinar-se. Inclinar-se é a marca da humildade. O orgulhoso se recusa a dobrar-se e, portanto, deixa passar a divindade. Aqueles, entretanto, que dobraram o ego e entraram, descobriram que não estavam de modo algum numa caverna, mas num universo novo, onde está um bebê no colo da mãe,
equilibrando o mundo em seus dedos. A manjedoura e a cruz, portanto, são as duas extremidades da vida do Salvador. Ele aceitou a manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Aceitou a cruz porque os homens disseram: não teremos este homem como nosso rei. Repudiado na entrada, rejeitado na saída, foi posto num estábulo de estranhos no princípio e num túmulo de estranhos ao final. Um boi e um asno rodeavam seu berço em Belém. 2 ladrões ladeavam sua cruz no Calvário. Ele foi envolto por faixas no sepulcro, faixas que simbolizavam as limitações impostas à sua divindade quando assumiu a forma humana. Os pastores que cuidavam do rebanho nas redondezas ouviram dos anjos: isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. São Lucas 2,12. Ele já estava carregando a cruz, a única que um bebê podia carregar, a cruz da pobreza, do exílio e da limitação. Seu intento sacrificial já brilhava na mensagem que os anjos cantavam nos montes de Belém. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. São Lucas 2,11. A avareza já estava sendo desafiada pela pobreza, enquanto o orgulho era confrontado com a humilhação de um estábulo. As ataduras do poder divino, que não precisa aceitar limites, geralmente são um tributo grande demais para mentes que só pensam em poder. Não podem entender a ideia de condescendência divina ou do homem rico que se torna pobre para que por sua pobreza sejamos ricos. Os homens não terão maior sinal da divindade do que a ausência do poder, como o esperam. O espetáculo do bebê que disse que viria sobre as nuvens do céu, agora envolto em faixas na terra. Ele, a quem os anjos chamam o Filho do Altíssimo, desceu sobre o pó da terra da qual todos nasceram, para ser um com o homem fraco e caído em todas as coisas, exceto o pecado. E são as faixas que constituem seu sinal. Se aquele que é a onipotência tivesse vindo com trovões, não teria havido sinal algum. Não há sinal a menos que aconteça algo contrário à natureza. O brilho do sol não é um sinal, mas um eclipse o é. Ele disse que no último dia sua vinda seria proclamada por sinais do sol, talvez a extinção da luz. Em Belém, o menino Deus entrou num eclipse, de modo que só a humildade de espírito podia reconhecê-lo. Só 2 tipos de pessoas encontraram o bebê: os pastores e os sábios, os simples e os instruídos, aqueles que sabiam que nada sabiam e aqueles que sabiam que não sabiam tudo. Ele nunca é visto pelo homem de um livro só, tampouco pelo homem que pensa que sabe. Nem mesmo Deus pode dizer algo ao orgulhoso. Só o humilde pode encontrar Deus.